Você já percebeu como no ambiente de trabalho, muitas mulheres vivem em estado constante de hipervigilância, vigiando os próprios passos, cada movimento o tempo todo? Precisam medir o tom de voz para não parecerem agressivas, sorrir mais para não serem vistas como frias, precisam provar competência repetidas vezes, mesmo sendo extremamente capacitadas, enquanto muitos homens recebem reconhecimento apenas pela autoconfiança com que falam. Já as mulheres frequentemente recebem a obrigação da perfeição. E eu quero dizer uma coisa importante. Estou tocando um tema delicado e a minha intenção aqui não é criar um conflito entre homens e mulheres, mas trazer consciência sobre o que muitas mulheres vivem e às vezes nem sabem dar um nome para isso. E hoje o tema aqui é misoginia. Mas espera um pouquinho. A misoginia nem sempre aparece de forma super explícita. E ela não se limita ao ambiente de trabalho, mas no trabalho ela costuma deixar marcas emocionais bastante profundas. A misoginia, às vezes, ela vem disfarçada de brincadeira, de comentários sobre a tua aparência, com aquelas interrupções constantes durante as reuniões, através de olhares de desaprovação, ou inclusive quando as tuas ideias são ignoradas, até que o homem repita exatamente a mesma coisa que você já tinha dito. A misoginia aparece, por exemplo, quando uma mulher é considerada emocional demais, por demonstrar firmeza, quando a autoridade dela incomoda, quando ela também tem ambição, mas é vista como arrogância e pasme, até quando a maternidade vira motivo para questionarem a competência dela. Olha, existe uma diferença importante aqui. Nem toda humilhação é misoginia, mas muitas mulheres sofrem violência psicológica justamente por serem mulheres. Esse é o grande conceito da misoginia. Agressão de qualquer tipo pelo fato de ser mulher. No ambiente profissional, isso pode aparecer como assédio moral. Vou citar alguns exemplos. Os constrangimentos constantes, invalidação, exclusão, ironias, desqualificação, comportamentos repetitivos que vão desgastando emocionalmente uma pessoa aos poucos. E quando isso se mistura à desvalorização feminina, o impacto psíquico fica bem mais profundo, porque existe a capacidade intelectual, ok? Mas existe também a inteligência emocional. E mesmo mulheres extremamente competentes, inteligentes, preparadas, super bem preparadas, podem adoecer em ambientes hostis. E talvez você nem tenha percebido de que tem se sentido tão cansada ultimamente. Mas muitas vezes esse esgotamento nasce desse esforço constante de ter que se adaptar. Você tenta se encaixar, evitar conflitos, faz o impossível para ser aceita, para não incomodar, mas francamente vive assim cheio de uma baita exaustão emocional e isso consome muita energia do teu corpo também. Muitas mulheres começam a duvidar de si mesmas, que é a famosa síndrome do impostor. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, então aproveita e já me segue aqui e depois assiste. Mas continuando, existem mulheres que se sentem culpadas por ocupar espaços de liderança, especialmente quando elas são mais jovens e subordinadas. Muitas mulheres se calam para evitar tensão na equipe, engolem desconfortos diariamente para manter o ambiente agradável. E sabe o que é mais doloroso? Às vezes você começa a se questionar sobre a tua própria percepção. Sabe como? Você revive situações na cabeça tentando entender se talvez ele tivesse razão, se você exagerou,
se você interpretou errado, se você foi sensível demais. E pouco a pouco você vai se desconectando da própria voz. Pois é o caso típico do gaslighting no casamento. E tem mais. A misoginia no trabalho não afeta apenas a tua carreira. Ela afeta a tua autoestima, a tua segurança emocional, a tua saúde mental. De repente você está com ansiedade ou a síndrome do impostor, sensação constante de insuficiência, medo de errar o tempo inteiro, a hipervigilância emocional, cansaço mental. E é preocupante que muitas mulheres normalizam esse sofrimento porque aprenderam que precisam ser fortes o tempo todo. Mas suportar tudo não deveria ser o preço para você existir profissionalmente. Nenhuma mulher deveria precisar se diminuir, sim, para ser aceita, para se encaixar. Nenhuma mulher deveria adoecer emocionalmente para conseguir permanecer em um espaço profissional. Falar sobre misoginia da forma correta é falar sobre dignidade, sobre respeito, sobre saúde mental, e reconhecer essas violências silenciosas é um passo importante para interromper ciclos de sofrimento. Se você se identificou com esse vídeo, talvez exista uma parte sua cansada de viver em estado de alerta o tempo inteiro. A boa notícia é que você não precisa enfrentar isso sozinha. Com certeza não. A psicoterapia pode ajudar você a reconstruir a autoestima, a fortalecer limites e desenvolver uma competência muito importante: a possibilidade de existir sem precisar se diminuir para caber. Claro, esse tema também precisa ser tratado dentro das empresas, com responsabilidade, com ética, profissionalismo e maturidade, porque ambientes emocionalmente contaminados adoecem até as pessoas maravilhosas. Meu recadinho para você: buscar ajuda é um ato de coragem, um ato de ação. Seja você a chefe no teu trabalho, seja você liderado, você merece ser escutada com acolhimento, respeito e dignidade. Então, mulher, já para meus cavalheiros que chegaram até aqui, para vocês o meu recado é o seguinte: existe um motivo por trás desse comportamento masculino de querer submeter, subjugar, de inferiorizar uma mulher. Eu sei que é duro escutar de uma mulher que esse teu padrão é alguma psicopatia, mas você pode procurar ajuda e isso vai ser um belo divisor de águas na tua vida também.